Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, mais um dia marchando rumo ao nosso alvo e objetivo, sempre rumo ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, rumo às mansões celestiais, a nossa terra prometida, a nossa mãe que haverá de se manifestar nas regiões celestiais. Aqueles que com o corpo glorificado serão como que anjos, aqueles que a sua alma vive e segundo ele nos concede, reina e governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Jamais se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Todo aquele que persevera na luz permanece na verdade. Aquele que permanece mergulhado em densas trevas, na ignorância, na sua soberba, a palavra diz, nas suas doutrinas meramente humanas, destituídas de sabedoria e colocadas na balança fiel e verdadeira, que detesta pesos e medidas enganosos, são sempre achados em falta. Mas todo aquele que segue segundo aquele que é do alto, segue segundo o reino. E aquele que segue segundo o reino, a sua vontade prevalece tanto no céu como na terra. Aquele que é juiz de vivos e de mortos, julgará no céu, na terra e debaixo da terra, e não há quem possa escapar do seu tribunal. Aquele que nem mesmo a Sheol está oculto diante dos seus olhos. Aquele que tudo contempla e executa, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Por isso perseverai segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que temos experimentado a sua perfeita e agradável vontade, e sabemos que nada nos aparta do amor de Cristo. Não tem a fome, não tem a nudez, não tem os principados, não tem as potestades, não tem a altura nem a profundidade, não tem nada que possa nos apartar, se não desfalecermos, assim a palavra nos diz. Por isso, retende sempre a verdade em vós, retenhas o que tens, a fim de alcançar aquilo que ele é riquíssimo. A palavra diz que são tesouros, riquezas inesgotáveis, aonde a palavra diz que uma sabedoria pura, viva e eficaz e valiosa, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, do que todas as riquezas terrenas. Por isso investimos aonde a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, naquele que é fiel e verdadeiro e tem cuidado de nós, tem nos sustentado nos mínimos detalhes. Bem-aventurados sois aqueles que são fartos daquele que é fiel e verdadeiro, e se alcança antes a fome e sede de justiça, porque serão fartos aqueles que assim permanecem dia após dia. Nunca vi o justo e tampouco a sua descendência mendigar o pão, assim como a palavra diz que muitos são os que perecem por estarem famintos da palavra da vida. Assim como a boca aprova o sabor dos alimentos, a língua, devemos estar com o ouvido sempre discernindo entre aquilo que se deve ouvir, que é segundo o Espírito do Alto, que penetra o íntimo e surge um efeito, embora no início seja um desgosto, porque a verdade confronta quando não se está sendo cumpridor segundo a sua verdade. Mas com o tempo, aquele que experimenta aquilo que entra pelo ouvido e que é puro, vivo e eficaz, pelo do que se vê
o que se está edificando a si mesmo, passa a haver contentamento, a exortação franca e sincera. Embora nem todos são de fé e queiram alcançar este contentamento, muitos permanecem no desgosto e permanecem rumo à condenação. Por isso devemos sempre estar com o ouvido discernindo entre o bem e o mal e experimentar retende somente aquilo que é bom. Aquilo que não procede do Espírito de Deus entra no ouvido e sai no outro, porque na verdade aquilo que não vem do Espírito do Senhor é destrutivo e jamais para edificação, é para ferir ao invés de curar. Assim nos diz o Senhor.